Olá, eu sou o Luiz Felipe Serve, economista de formação, CEO e fundador da eMóvel, uma startup de Big Data para o mercado imobiliário. Então, assim, o que é a eMóvel, né? Nossa principal missão é trazer informação para o mercado imobiliário, ou seja, é um mercado que tem dificuldade por transparência, pesquisa ou informação. Então, nossa missão é trazer informação para esse mercado. O que a gente faz? Analisa todos os imóveis que existem numa cidade, para venda ou para locação residencial ou comercial, e disponibiliza isso de uma maneira muito simples, muito fácil para que o nosso cliente pesquise. Com isso a gente tem parte de avaliação, relatório de mercado, análise de investimento, ou seja, trazendo uma luz ou um olhar de cima, né, e que esse player consiga entender com detalhes o mercado que ele atua, seja para atender o cliente dele, ou montar uma estratégia de atuação, ou enfim, até fazer o próprio investimento nesse mercado. Característica pessoal mais forte minha é essa qualidade de querer fazer as coisas e principalmente se sentir incomodado com algum problema. Então, lógico, depois a gente vai entender um pouquinho, mas dentro do mercado imobiliário eu já tive uma grande experiência, então a gente tinha já esse background de como poderia ajudar esse mercado a ter uma melhor qualidade de informação. No caso de dificuldades, é lógico, a gente sabe que são alguns desafios, né? Principalmente a gente sempre tem a questão de pessoas, mas o mercado, a gente digo que é uma grande selva, né? Então você sempre tem que estar bem atento, bem à frente de todos e lógico, né? Sempre antenado às principais mudanças, o que os outros players estão fazendo e como que você pode entender quais são as melhores práticas ou benchmarks de fora, adaptar e trazer para o seu mercado. Então eu diria que basicamente é ser muito ligado no que está acontecendo. Logo depois que eu me formei, eu tive uma oportunidade de ir para Nova York fazer um MBA na área de inovação. Lá que eu mergulhei realmente no mundo da tecnologia e também trabalhei no mercado imobiliário lá. Então eu percebi a grande diferença que a gente tinha de qualidade de informação ou avanço do próprio mercado. O que aconteceu? Quando eu volto para cá, eu falo, é isso que a gente tem que fazer, trazer esse conceito de informação para o mercado brasileiro, né? Então basicamente essa foi a principal digamos, a ideia inicial, lógico, né? Depois a gente desenrolou todo o processo, mas basicamente por experiência anterior. Eu conheci meu sócio, que já tinha também uma grande experiência com tecnologia, e assim, basicamente é bater na porta do cliente com tela de Photoshop que eu mesmo montei no início, dizendo assim, olha, a gente quer fazer mais ou menos isso, essa aqui é a proposta, vai funcionar assim, 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 você vai ter essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta, essa seria a ideia da experiência. E como que você entende isso no seu mercado hoje? Faz sentido? Faz. Aí a gente começa a trabalhar, mas basicamente é conversando com os clientes, ligando para as pessoas que a gente tinha um bom relacionamento, lógico, e trabalhando aqui no início na região mesmo. A maior dificuldade no início, lógico, além de falta de recurso, é a falta de equipe, né? Então você tem que fazer basicamente tudo. Então o que a gente fez já de início? Eu tinha que montar todas as situações, a gente conseguiu, lógico, por uma grande parceria, ter algumas outras pessoas muito boas no negócio e o próprio edital de inovação do Sebrae que ajudou muito no início. Então assim, basicamente essas foram as principais questões que nós trabalhamos no início, mas basicamente você tem que fazer tudo. Desde o início, o negócio, a nuance principal não mudou, mas todas as funcionalidades sim. A nossa ideia principal era trazer um índice para o mercado imobiliário. Como a gente tem, por exemplo, índices de correção monetária, por exemplo, IPCA ou IGPM, eles são índices nacionais, ou seja, eles não refletem a necessidade local. A nossa intenção era fazer um índice de mercado imobiliário local. Quando a gente começou com isso para os clientes, eles falaram, isso aqui é legal, ok, mas não é o que eu realmente preciso no meu dia a dia. É uma coisa que ajuda, mas não é um compelling reason to buy. Realmente eu preciso disso. Enfim, e entendendo com eles dentro do processo produtivo, a gente foi moldando o produto para que mais se adequasse às necessidades. Então todo o processo de validação eu ia na empresa, nas imobiliárias, que eram nossos primeiros clientes, e entendia junto ao corretor no dia a dia, ou o gerente ou o próprio proprietário, quais eram as principais dores que eles tinham. Lógico, a gente já tinha alguma coisa em consenso, mas como eu ia criar com os meus dados, digamos assim, a ferramenta que melhor atendesse ele. E aí que surgiram todos os produtos. Por exemplo, o de pesquisa, o de avaliação, o de atendimento, enfim, foi nessa linha. Então, os principais problemas eram, quando chega um cliente para mim, imobiliária, geralmente eu não tenho o produto que melhor atende ele, então eu não consigo pesquisar ou não tenho uma base que eu consiga entender e mostrar para ele quais são os outros produtos que existem no mercado com as características que ele precisa. Por outro lado, quando chega um cliente para mim e me liga, olha, Márcio, por exemplo, quanto custa meu apartamento? Eu não sei o que dizer para ele. Então essa era uma outra dificuldade. E também, no caso de um proprietário, eu preciso aumentar minha performance no mercado, eu preciso diminuir meu tempo de fechamento de vendas,
eu preciso aumentar meu market share, por exemplo. Então, qual seria a melhor estratégia? Ou onde eu foco a minha equipe para trazer uma angariação, trazer ou captar um imóvel? Essas eram as principais dores que a gente foi sanando com os próprios produtos depois. Basicamente era sentando junto com o corretor, trabalhando e montando as telas iniciais, que eram telas, como eu falei, eram no próprio Photoshop mesmo, mas que passavam a ideia inicial, e a gente já entrou com a programação logo em cima. Então era um processo bem manual, não era todo o processo fully automated, não era 100% automatizado, a gente fazia bastante coisa na mão, eu e meu sócio, a gente levantava esses dados, tinha todo o mecanismo automatizado, mas era uma interação homem-máquina ali bem no início. Então a gente mesmo levantava as informações e entregava isso pronto para eles. Por exemplo, quanto custa um apartamento? A gente ia lá, montava do relatório e mandava para o cara. Qual que é o melhor investimento que eu posso fazer na região? A gente ia lá, pesquisava, montava mais uma proposta e entregava. Era tudo manual no início. Então, o que a gente projetou era, vamos criar isso aqui tudo que estava sendo feito na mão e colocar numa plataforma web, para que o usuário, essa empresa, esse corretor, esse proprietário conseguisse acessar essa informação. E logo na sequência depois criamos o aplicativo, mas primeiro era a parte web mesmo. Acho que a minha dica para quem está começando é, primeiro, nunca se desanime com potenciais nãos que você vai levar, e com certeza você vai levar muitos. E a principal característica é que você tem que ter resiliência. Então, a partir do momento que você recebeu não, ou você está tendo dificuldade, seja com pessoas, com produto, com o mercado de maneira geral, nunca desanime, continue sempre em frente e principalmente nunca deixe de aprender. A gente nunca sabe, praticamente cada vez que você mais aprende, você sabe que você sabe menos. Então, só sei que nada sei, tem uma grande frase. Então, basicamente é resiliência e muito estudo. Então, pessoal, vou passar só uma questão aí, mais alguns mitos de startups. Para quem está pensando em investimento ou está muito próximo a isso, é uma das maiores dificuldades que você vai encontrar. Não é simples, tenho uma ideia, acho legal, tenho uma equipe aqui, vou bater na porta de um monte de investidor e vai cair dinheiro na minha conta. Totalmente diferente. É um processo difícil, tá? Bem complexo, que você tem que ter as métricas muito bem definidas, tem que estar mostrando tração, tem que ter um bom resultado dentro de um mercado grande, enfim, tem um grande diferencial de equipe, de execução e diferencial mesmo de produto. Então assim, não é, tenho uma ideia, vou conseguir captar aqui 500, 600 mil, vou colocar esse negócio em pé. Totalmente ao contrário. É suor, difícil, bootstrap no início, principalmente por questão de custo de capital, mas enfim, passar dessa fase, colher os frutos e entrar com, a gente sempre diz, os Sherpas, né, que vão te levar cada vez para um cenário mais adiante. Pessoal, acredito que era mais ou menos isso, a ideia que a gente queria passar, né? O que eu falo? Olha, se quiser, acompanhe o nosso processo, tá? Entre no nosso site, acompanhe a gente na rede social, veja a evolução e veja como que a gente tem trabalhado no mercado imobiliário da sua cidade, embora não é B2C, é B2B, mas pesquisa no nosso site, use também como benchmark as melhores práticas que a gente tem trazido. Eu fico pessoalmente à disposição, se quiser me manda algum e-mail com alguma dúvida, alguma situação que você precisa, pode me mandar o e-mail, a gente vai trabalhando, vai contextualizando e eu fico à disposição para ajudar no que for preciso, aí, com alguma mentoria ou alguma situação que a gente passou e vocês também entendem que estão passando por esse momento agora. Beleza? Até mais, tchau, tchau.